Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje temos um convidado muito especial que lidera uma das maiores companhias aéreas do Brasil, John Rodgerson, presidente da Azul. Muito obrigada por vir aqui até o nosso estúdio, John. Muito obrigado pela oportunidade. John, eu queria começar falando um pouquinho sobre o seu começo na Azul, né? Como é que é a sua história com a Azul? Eu sou um dos fundadores da Azul, então eu veio para visitar o Brasil no início de 2008, com um plano de negócio junto com David Neeleman, e conheci o Brasil e eu me apaixonei. Então eu estava aqui quando estávamos olhando o Brasil e aqui naquela época só 40 cidades do Brasil foram servidas como avião. E nós olhamos para Estados Unidos, Brasil, puxa, alguma coisa está errado. Então hoje nós estamos servindo 160 cidades dentro do país. E você trabalhou então na JetBlue lá nos Estados Unidos? Eu trabalhei no JetBlue, então eu comecei minha carreira trabalhando no IBM, uma empresa de software e tal, e hardware, e mudei para JetBlue para uma nova experiência, e quando eu veio para o Brasil em 2008, você citou, o real era 1,58, o PIB estava crescendo 8% ao ano, eu acho que foi bem enganado, mas, puxa, o Brasil tem muita oportunidade. E qual que é a sua formação? Você se formou lá nos Estados Unidos? Eu formei nos Estados Unidos, fui para a faculdade para estudar finanças, então eu era o primeiro vice-presidente financeiro da Azul, então, início, eu ajudei a levantar capital, ajudar a empresa, ir para a Bolsa de Nova York e também a Bolsa aqui do Brasil, então, estudei finanças. Como que você começou? Você é um dos fundadores, mas não começou como presidente, né? Não, então, o que nós tivemos? Nós tivemos mais ou menos 8 gringos que nós trabalhávamos juntos no JetBlue, e depois nós achamos 2 brasileiros que estavam trabalhando no United, e esse foi o time inicial, e nós viemos para o Brasil juntos. Muita gente acha, por que a Azul está na Alphaville, por exemplo? Porque nossas esposas não queriam morar em outro lugar, então a Alphaville é uma bolha que é um pouco separada do tudo. E lembra um pouco dos Estados Unidos, né? Lembra muito dos Parecido, Estados Unidos. Então, nosso primeiro escritório estava no escritório do Google, né? O estudo do Google que estava na Alphaville, e eu comecei com uma parte de finanças. Então, desde o primeiro dia, eu tive que cuidar das finanças da Azul e como um time do startup. Então, nós estávamos indo e voltando para os Estados Unidos no início, e depois, se você lembra, em 2008, foi logo depois a quebra do Varig. Então, tem muito talento no mercado, que tem muita experiência. Então, nosso time de operações muito veio do Varig, que tem uma história longa. E eu lembro que nós formamos este time, que era gringos, alguns brasileiros, alguns variguianos. Então, era uma mistura de várias culturas diferentes. E isso foi a fundação da Azul. Muita briga, muitas coisas que nós não entendemos sobre o Brasil. Eu veio para o Brasil, nem sabia o que era 13º, 1/3 das férias, né? Todas as regras que o Brasil tem, que é muito diferente do que os outros países do mundo. Então, seu primeiro contato com o Brasil foi com a Azul, né? Mas você fala português muito bem. De onde vem o português? Eu tive a oportunidade para servir missão para minha igreja em Portugal e Cabo Verde. Então, nunca visitei Brasil antes de 2008, mas eu veio para o Brasil e eu me apaixonei pelo povo. As pessoas aqui são muito simpáticos e o tamanho e grandeza do Brasil é incrível. Então, mas sim, eu tive esta oportunidade para morar em Portugal e então falei um português meio ruim, então estou tentando melhorar todo dia o português. John, você que veio da JetBlue lá nos Estados Unidos, veio fundar a Azul aqui no Brasil, né? Quais são as dificuldades, as grandes dificuldades que você encontrou ao chegar no Brasil? Tem muita oportunidade aqui também, né? Então, o Brasil era um país que não era conectado, né? Porto Alegre não tinha voo para Minas Gerais, né? Salvador para Minas não tinha voo. Campinas, interior de São Paulo, que a riqueza do Brasil está no interior de São Paulo, teve 8 voos antes da Azul. Agora nós temos o maior hub da América Latina nesta parte. Então, eu acho que o Brasil tem vários desafios, várias coisas que são diferentes. Infraestrutura, né? Quando nós viemos para o Brasil em 2008, Guarulhos era uma aeroporto antiga, Campinas, todos esses aeroportos agora são novos. Então, a própria Congonhas está sendo reconstruído. Então, muitas coisas estão acontecendo agora. Quando vocês entraram no Brasil, né, já tinham ali grandes companhias aéreas, Latam, Gol, e vocês já entraram com essa mentalidade de competir com essas grandes ou imaginavam ser ali um low cost? Nós olhamos para o Brasil e naquela época essas duas tiveram 98% do mercado, mas elas estavam fazendo algo bem diferente do que nós, né? Eles estavam fazendo a ponte aérea, eu chamo isso o Triângulo do Brasil.
92% dos assentos do Gol Latam estão voando Rio, São Paulo, Brasília, apenas. E nós olhamos isso, puxa, vamos fazer algo diferente. E se nós entrarmos no mercado fazendo alguma coisa diferente, nós vamos criar nosso próprio modelo de negócio. Por isso nós fomos para o interior de São Paulo, em Campinas. Por esta razão nós fomos para Minas, para Pernambuco, Rio Grande do Sul, e a gente está expandindo isso. Para nós, só 38% dos nossos assentos tocam em aquelas 3 cidades. Então nós criamos um modelo de negócio bem diferente. O Brasil tinha, naquela época, 50 milhões de passageiros ao ano. Em menos de que 10 anos, nós crescemos isso para 100 milhões. Então, eu não tive que roubar cliente do Gol Latam para crescer o mercado. Então, o mercado inteiro cresceu. Gol, TAM e todo mundo cresceu naquela época, porque nós estávamos fazendo algo diferente. Nós estávamos finalmente conectando o Brasil, usando uma aeronave brasileira, que Gol Latam não usavam, né? E ainda não usam até hoje. Então, nós compramos uma aeronave que foi fabricada dentro do estado de São Paulo para começar esta linha aérea. Agora, por que o Brasil? Você citou várias dificuldades que se encontra aqui, né, como o processo trabalhista, a questão jurídica, a dolarização, né, do combustível. Por que que o fundador, o David Neeleman, escolheu justamente o Brasil, sendo que tem outros países até que seriam mais rentáveis, né? Porque a gente achava que o câmbio ia ficar 2 para sempre. Não, estou brincando. Mas eu acho que nós temos que olhar para o Brasil diferente. Isso é uma coisa que eu vejo muito brasileiro, com todo respeito, fiquem cego com a oportunidade que existe aqui no Brasil. O Brasil tem muita oportunidade. Nós olhamos este mercado, nós estamos trabalhando juntos em JetBlue. Depois de quase 25 anos, o JetBlue tem apenas 5% do mercado brasileiro, dos Estados Unidos. Hoje, a Azul tem 1/3 de todos os voos do país. Nós temos 1/3 em 16 anos. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade. Tem desafios? Sim, tem vários desafios aqui, mas tem muita oportunidade. Então, nós olhamos para o Brasil como, uau, olha a oportunidade que existe. Minas Gerais não estava conectada com Porto Alegre, é uma coisa tão simples. Vamos começar a conectar, vamos começar a desenvolver aviação regional. E nós vimos um Brasil do agro. Né? Todo mundo fala agro, mas a cidade do agro não estavam conectadas com o Brasil. Então, Sinop, Sorriso, todo o Mato Grosso não tinha muito voo. E essas pessoas têm que transitar, né? Tem muito dinheiro nessas regiões. Então, foi mais uma vez, a gente olhou uma oportunidade. Olha o interior de Pernambuco, né? Caruaru é uma das cidades mais ricas do Brasil e elas fazem muita produção, mas ninguém tinha voo. Agora nós temos um voo nesse lugar. Então, eu acho Brasil porque olha o tamanho e grandeza deste país. É o mesmo tamanho dos Estados Unidos. E pessoas esquecem isso. É o mesmo tamanho dos Estados Unidos e tem muitos recursos aqui dentro do Brasil. Ainda é deste tamanho do potencial que o Brasil tem. E por que você acha que essas grandes companhias não olhavam para essas regiões? Puxa, eu acho que você fica muito viciado no que funciona, né? Então, quando você está voando a ponte aérea, pode cobrar o que quiser para fazer um voo de 45 minutos, porque você vai olhar outros mercados e você quer cuidar muito bem daquilo. Então, são boas empresas, fazem um bom negócio, funciona para eles, mas nós olhamos para o Brasil de uma maneira diferente. E qual que vocês acham que é a diferença, das outras companhias aéreas que existem hoje no mercado, né, porque esse crescimento tão rápido, vocês são, a única companhia aérea que não entrou em recuperação judicial, não entrou em Chapter 11. Como é que vocês estão conseguindo, apesar, né, de ter, algumas dívidas por conta da pandemia, mas é ainda um sucesso em comparação com as outras companhias? Sabe, nós temos um ótimo modelo de negócio. Então, os dívidas que a Azul tem hoje foi por causa da pandemia, foi por causa de coisas que foram fora do nosso controle. Então, normalmente você entra em recuperação judicial para consertar seu negócio. Nós não tivemos um negócio quebrado, nós tivemos um balance sheet que estava muito alavancada. Então, nós tivemos a oportunidade para consertar isso. Mas o que é uma coisa que pessoas não entendem bem sobre a Azul é que nós não somos uma linha aérea, nós somos uma empresa de pessoas. E nós temos mais ou menos 15 mil. Mas a melhor coisa sobre a Azul é que durante a pandemia, nós tivemos 13.500 pessoas dentro da Azul. E, puxa, um dia pelo outro, 1.000 voos para zero. O que nós vamos fazer? Sem receita, sem nada.
nós tivemos 11.716 pessoas que levantaram a mão e pediram licença não remunerada para salvar a própria empresa. Então, esta é o DNA da nossa empresa. São empresas de pessoas, pessoas que são apaixonadas por o que nós estamos fazendo. Então, 2/3 de pessoas dentro da Azul hoje foi promovido dentro da Azul. Talvez entrarem como agente do aeroporto, agora é comissário, entrarem como copiloto, agora é comandante. Tem cara que entrou como copiloto que está voando para Paris hoje como comandante de um voo, né? Então mudou a vida de várias pessoas, mudou a vida de várias pessoas em várias cidades do Brasil. Então eu sempre falo, nós não somos uma linear, nós somos uma empresa de pessoas e se cuidarmos uns dos outros, eles vão cuidar muito bem dos nossos clientes e os clientes vão cuidar de nós. Eu vi uma entrevista sua, falando sobre o período da pandemia, quando tinha acabado de ser decretado que você chegou e ali no aeroporto, dentro do aeroporto não tinha ninguém, né, que foi uma tristeza, né, você chegou até a chorar, É. né, e refletindo mesmo essa preocupação, né, sua com as pessoas, né, da política da Azul com as pessoas. Eu acho que nós mudamos ao longo do tempo para entender. Vamos pegar Rio Grande do Sul, o ano passado. Rio Grande do Sul foi 10% da nossa receita. E um dia pelo outro foi assim. Acabou com todos os voos. Mas eu tenho tripulantes, funcionários dentro do estado que estava sofrendo. E de repente, todo o Azul mobilizou para ajudar nossos colegas do Sul. E não só nossos funcionários, mas todo o povo do Rio Grande do Sul. Então, nós éramos os primeiros para voar alimentos, água. Eu lembro que nós estamos coletando coisas em todos os aeroportos do Brasil. Então, uma pessoa ia chegar com uma caixa de água, botar na calçada e a Azul levou até Rio Grande do Sul. Porque aquelas pessoas eram importantes para nós. Então, nós vamos consertar a receita depois, mas primeiro nós temos que cuidar das pessoas. John, essa é uma pauta muito importante, né, principalmente nas empresas hoje. O que a Azul faz para reduzir as emissões de carbono e quais as medidas para as tecnologias mais verdes que a Azul está propondo? Primeiro, nós compramos a aeronave mais nova que existe, que é o Embraer E2, que é a mais econômica do mundo. Então, nós investimos bilhões cada ano para ter essas aeronaves. Então, essas aeronaves estão queimando mais ou menos 25% menos por assento do que as aeronaves antigas. Então, eu acho que se você se importa com o meio ambiente, você tem que ter tecnologia que queime menos combustível. Mas muitas pessoas falam de sustentabilidade, né? Eu acho que isso é um tema muito importante, onde nós estamos muito focados. Mas também nós temos que cuidar das pessoas e criar emprego. Quando eu olho para a Azul, este ESG, né, todo mundo está preocupado com o meio ambiente, que é bom, e nós também, por isso estamos investindo bilhões, mas nós temos que dar emprego para as pessoas. Então, quando eu vejo a Azul contratando pessoas do Norte, do Nordeste, da Amazonas, dando emprego, dando plano de saúde, previdência, puxa, olhando para a Amazonas, né? A Amazonas é um lugar que finalmente está conectado. Então, todo mundo quer salvar a Amazonas, mas ninguém foi lá, ninguém está indo lá. Agora, com todos os voos que nós temos na Azul, hoje, finalmente a Amazonas está conectado. Isso é sustentabilidade. Isso é dando oportunidade de emprego e renda para as pessoas naquela região. Agora, hoje se fala muito em combustível verde, né, no futuro do combustível. A gente viu recentemente a guerra na Ucrânia colocando em xeque e trazendo vários debates em relação ao combustível. Eles não conseguiram ali se distanciar do combustível fóssil que é necessário ali ainda. Como é que vocês estão, como que vocês enxergam o futuro do combustível? A gente vê uma volatilidade muito grande que prejudica as companhias aéreas. A gente tem aqui o petróleo, mas chega mais caro para a gente. Como é que você imagina o futuro aí para tanto para a sustentabilidade de ambiente e também financeiro, né? Eu vejo que ainda falta muito, né? Então, tecnologia tem que avançar muito mais. Eu estou comprando a aeronave, eu não estou fazendo os motores e tudo. Então, quem tem que fazer isso é fabricante. E se eles têm uma aeronave que pode economizar mais, nós vamos nessa direção. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque o Brasil hoje já é o país que tem o combustível mais caro do mundo. E hoje o SAF, que é Sustainable Aviation Fuel, é 3 vezes mais caro ainda. Então, o brasileiro não tem o luxo de pagar mais, né? Então, todo mundo reclama já do preço da passagem. Então, eu acho que esses outros países, os americanos, os europeus, dizendo, SAF, 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 tá.
puxa, a renda do seu povo é diferente do que a nossa renda. Então, e eles queimarem carbono por 100 anos, né, com muito mais pessoas viajando, com velha tecnologia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso para ter certeza que o Brasil continuar desenvolvendo. Eu não quero que a aviação para por causa do custo alto que já temos aqui em Brasil, né? Então, acho que nós temos que olhar desta forma. Uma grande dor também do setor aéreo é a questão dos processos, né? Muita judicialização, aí mais de 90% até, né? É um número muito grande. O que vocês estão fazendo para tentar melhorar, né? Minimizar, né? Além de não ter, vocês são muito pontuais, mas acaba ainda tendo muitos processos. O que vocês estão fazendo? Que vocês enxergam alguma solução no futuro próximo em relação a tantos processos, tanta judicialização, tantos processos burocráticos aqui no país? Eu só quero corrigir uma coisa. O Brasil tem 3% dos voos mundial, 98% dos processos judiciais do mundo. Quase 100%. 98% dos processos judiciais do mundo. 3% dos voos, 98% dos processos judiciais do mundo. Então, quando as pessoas reclamam o preço da passagem, é porque tem alguns voos, nossa, que 1 em cada 22 passageiros nos processam. E pessoas falam, puxa, por que você cancela o voo em tal lugar e tal? Porque não é viável voar nesses lugares, né? Porque aeroportos fecham, Isa, por razões fora do nosso controle. Vamos lá, o Santos Dumont fechou semana passada por causa da chuva. Tem que ir para Galeão. Ao chegar em Galeão, alguém está recebendo uma mensagem, eu te compro por R$300 seu processo. E agora eles falam que você perdeu o enterro do seu pai por causa do atraso do voo da Azul, que não tem nada a ver com a culpa da Azul. E nós temos que lembrar, Isa, que o primeiro valor é segurança. Eu não quero que nossos comandantes tentem voar para um lugar que não é seguro. Então, se nós temos que atrasar um voo por mau tempo ou por manutenção, isso que nós devemos fazer. Então, nós temos que olhar isso bem diferente. Todos os outros países do mundo têm um teto, né? Se você pagou R$500 por sua passagem, atrasou, você não pode processar por R$15 mil por uma passagem que foi 500. Então, é engraçado, isso está sendo concentrado em muitos poucos advogados no país, né? Então, teve um advogado que processou a Azul 16 mil vezes. Isso é justo? E se você olhar Gol, TAM, Azul, nós somos os 3 empresas aéreas mais pontuais do mundo. Mais pontuais do mundo. Porque temos que ser. Né? Se cada vez que você atrasa por qualquer coisa, pessoas estão processando. Então, o que isso faz? Isso faz com que menos brasileiros estão voando. Porque eu tenho que botar este custo dentro da passagem. E eu nem posso consertar isso. Eu não posso dizer, puxa, o aeroporto tal está fechando muito por causa disso, então eu vou consertar, porque nós não podemos consertar os aeroportos, nós não podemos ser donos dos aeroportos. Então, é uma câncer que nem um brasileiro, com exceção destes advogados que nos processem, tem orgulho disso. Então, quando eu falo como governo, quando você fala como empresário, todo mundo fica nojento disso. Então, ninguém tem orgulho disso. Então, puxa, vamos consertar. Consertando isso, vai melhorar as condições. Tem muito brasileiro morando fora do país e sendo piloto, comissário fora do Brasil. Nós podemos desenvolver muito mais nossa aviação aqui e convidar essas pessoas para voltar para o Brasil. Um grande amigo meu, Anthony Waldo, ele é CEO da Etihad. Nós trabalhamos juntos na Azul. Ele falou, puxa, cara, eu tenho um brasileiro voando comigo aqui. Se a Azul podia crescer mais, esse mercado podia crescer mais, nós podemos convidar todas essas pessoas para voltar e voar aeronaves brasileiros dentro do país. E isso vai estimular turismo, estimular emprego. Os caras que estão vendendo queijo na praia do Nordeste vão beneficiar disso. As pessoas estudando na ITA vão beneficiar disso, porque nós vamos contratar mais aeronaves do Embraer. Então, este é um câncer que o Brasil tem, que tem que ser consertado. Você citou a questão do problema do combustível, que faz as passagens ficarem mais caras, e agora esse problema dos processos também. Você que tem conversado com o governo, tem alguma luz aí no fim do túnel para que isso mude? Eles estão super atentos, né, nesses dois assuntos e estão tentando ver. O próprio presidente da República, quando eu falei com ele falou que, puxa, no primeiro mandato dele, nós estamos importando 40% do nosso combustível da aviação. Né? Hoje é mais ou menos 10%. Então, gente, vamos ser exportadores
do combustível, né? Então, isso vai criar mais emprego, mais oportunidade. Então, é oportunidade para fazer isso. Então, sim, eles estão atentos. Então, eles têm que olhar, essa é uma coisa do judiciário. Então, nós estamos tentando trabalhar nisso para criar um precedente para acabar com isso. Vai para zero? Não, mas vai reduzir? Deve. Uma das negociações que vocês estavam fazendo com o governo é a questão do Voa Brasil para reduzir, né, o preço da passagem a R$ 200 às pessoas de baixa renda, e uma negociação ali seria também que eles ajudassem no preço dos combustíveis, né? Como é que conseguiu fazer essa troca? Não é uma troca, porque nós fazemos Voa Brasil e ainda o preço do combustível é caro dentro do Brasil, mas eu acho nossas conversas como governo é para ter coisas que são ganha-ganha. Eu não estou reclamando sobre os processos judiciais. Eu estou dizendo que se nós consertamos isso, vamos ter mais voos. É simples assim. Nós vamos ter mais dinheiro para investir. Vamos ter mais habilidade para pagar melhores salários. É fato, né? Então, tem muito dinheiro que sai que pode ser usado para investir na própria aviação do Brasil. Então, o que o governo quer? Eles querem que mais brasileiros voem. Eles querem que mais empregos. Isso é governo da esquerda, direita, do centro. Todo mundo quer aviação mais robusta. Eles querem mais cidade servida e mais emprego. Então, vamos falar nisso. Em vez de só reclamar, muda isso para empresário. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, se nós mudarmos isso, o Brasil vai ser mais forte. E, olha, o Brasil é um país que está aberto para outras empresas aéreas entrarem. Quantas outras empresas aéreas do mundo entraram no Brasil? Zero. Por quê? Porque eles olham a situação, não quero. Isso não é bom para o Brasil. Nós queremos pessoas que querem investir no Brasil. Nós queremos pessoas que olhem para o Brasil e olhem o que nós vimos 16 anos atrás, oportunidade. Então, por esta razão, nós sempre estamos atacando essas frentes. O combustível mais caro do mundo, também os processos judiciais e também acesso a crédito. Isso é um outro tema que nós trabalhamos. Por quê? Porque nossa indústria é dolarizada. Então, e se nós continuarmos pegando dívida em dólar, puxa, isso vai afetar o preço da passagem. A conta não fecha. É isso, a conta não fecha. E na época da pandemia, as companhias aéreas lá nos Estados Unidos receberam crédito, né? Receberam uma boa quantia ali para eles conseguirem se manter. Aqui no Brasil, vocês não tiveram esse benefício, né? Desculpa, eu quero corrigir você mais uma vez. Eles não receberam crédito, eles receberam 50 bi do dólar do fundo perdido, dado. Não era crédito, era dado. 50 bi foi dado e outros 50 bi do crédito. Uau. E você tem que entender, Isa, que esses são nossos concorrentes. Quando eu tenho um voo indo para a Flórida, indo para a Europa, eu estou concorrendo com quem? Com alguém que foi dado 50 bi? E aqui no Brasil, nada. Então, a conta não fecha. Então, isso não é bom para o Brasil. Isso não cria mais empregos no Brasil. Então, essas são as coisas. Eu não estou dizendo que o governo deveria ter dado dinheiro para nós, porque o Brasil tem outros, mas acesso a crédito ia ter ajudado para caramba. Vocês conseguiram recentemente, né? Nós temos uma linha, mas não é 100% definido, então a gente espera que a gente vai ter acesso ao longo deste ano. Além do que a gente já citou em relação ao combustível, né, os processos, como que as políticas públicas poderiam facilitar para a expansão do setor, né? Essa questão de impostos, né? A gente tem uma reforma tributária aí que começa a entrar em vigor. Eu acho que hoje no Brasil ainda voar é muito elite. E nós temos que ver por que é. E como nós podemos reduzir o custo usando impostos, custo do combustível, processos judiciais, para ter acesso a mais pessoas voando, né? Então, isso é uma coisa que o governo está olhando. Voa Brasil foi um passo, mas podemos fazer muito mais. E nós temos que olhar a oportunidade, né? Então, uma pessoa que está voando uma aeronave é uma das melhores rendas do país, né? E nós temos pilotos que moram em Belém, moram em Recife, eles estão normalmente no passado, para ter um salário deste tamanho, você teve que morar em São Paulo. Agora você pode ter isso morando onde quiser no Brasil, né? Porque nossos ativos literalmente voam. Então, isso é um bom emprego, também um comissário é um bom emprego, técnico de manutenção, e essas são oportunidades para criar mais emprego aqui dentro do Brasil. Então, e cada vez que a gente olha para um estado, eu vou dar o estado do Pernambuco, por exemplo, né?
o ICMS do estado era 18%. Mas nós falamos com uma governadora e disse, puxa, eu vou criar um hub. E isso baixou o ICMS e ela falou, puxa, eu quero um voo internacional. Baixou mais uma vez o ICMS. Agora, o Pernambuco, nos últimos 5 anos, mais do que dobrou a aviação. E Pernambuco hoje, Recife hoje, tem 40 destinos só da Azul. Já imaginou? Então, 5 anos atrás, tinha 5 destinos. Agora você pode conectar todo o Nordeste. Por quê? Porque o governo olhou uma oportunidade para criar um hub e agora tem voo internacional saindo da Recife. Tem todos os destinos do Nordeste sendo conectados e criamos uma malha. Antes, se você morava em Pernambuco e você queria ir para Natal, teve que descer para São Paulo. Não faz sentido. E quando você fala do meio ambiente, você está gastando dinheiro à toa e queimando carbono, descendo para subir. Mesma coisa Belém do Pará. Nós temos um voo Belém para os Estados Unidos. Antes, quando essas pessoas queriam ir para os Estados Unidos, teve que descer 4 horas para São Paulo, esperar 5 horas para depois fazer um voo de 10 horas. Não faz sentido. Então, um Brasil mais conectado, todo mundo vai beneficiar. E o PIB nessas cidades, né, vai crescer. João, para finalizar, eu queria falar sobre as perspectivas que vocês estão enxergando para a Azul neste momento. Teve agora a fusão com a Gol, existe uma perspectiva de uma parceria ainda maior, teve também críticas em relação a destinos que foram tirados, né? Como é que vocês enxergam essa perspectiva para a companhia em 2025? Isabela, eu acho que, primeiro tocando os destinos, nós temos ativos que, como eu falei, literalmente voam. Então, se não está dando certo numa cidade, eu não vou continuar perdendo dinheiro quando eu posso alocar um recurso em outra cidade. Isso que nós fizemos, né? Nós vamos receber 15 aeronaves do Embraer só este ano. Então, eu não estou ficando menor, estou ficando mais. Mas eu não vou gastar dinheiro à toa, especialmente com o câmbio onde está. Então, quando o câmbio estava a 5, aquela cidade fez sentido. A 6 não faz sentido. Então, vou alocar ou testar novo mercado. Né? Nós vamos abrir novos mercados este ano que pode ser benéfico também. Então, eu vejo uma oportunidade para continuar crescendo o bolo do Brasil. Né? Porque nós estamos pegando essas 15 aeronaves do Embraer, porque são os mais econômicos. Né? E como o preço do combustível super alto, eu tenho que ter a aeronave mais econômica. Sim, nós anunciamos uma coisa com Gol, estamos animados por isso. Por quê? Porque nós não temos sobreposição com Gol. Eu tenho 100 destinos no Brasil que só Azul opera. Imagina esses 100 destinos com toda a conectividade do Gol. Então, eu não tenho uma forte presença em Congonhas, mas Congonhas conectado com 100 mais cidades do país, né? Congonhas conectado com nossa malha regional, puxa, vai fortalecer ainda mais. Então, nós achamos que se nós fizermos isso, nós podemos chegar a 200 cidades servidas no país. E tem muito prefeituras, deputados, eu quero que seja minha cidade, né? Então, porque ao longo do ano nós estamos olhando, puxa, tem oportunidade aqui em Patos, tem oportunidade aqui. Então, mas nós temos que trabalhar juntos para que isso aconteça. Muito bom. Sucesso. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um BMC Visões com John Rodgerson, CEO da Azul. Nos vemos então no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Obrigada pela companhia e até a próxima.